Glória a Deus, aleluia. Meus amados, é um privilégio para mim estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer o carinho da igreja, o carinho que o pastor Joildo sempre teve comigo, desde a primeira vez que nos conhecemos. Eu vou tentar ser breve aqui, é uma tarefa árdua, ainda mais para um pastor, né, que gosta de falar. Se você põe o microfone na mão do pastor, ele não quer parar mais de falar. O bicho fala mais do que o homem da cobra. Todos aqui são casais, né? Aleluia. Todos têm alianças? Tem? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A Bíblia, ela traz algumas expressões de verdades espirituais que nós só podemos entender pela fé. Quando a gente fala desse negócio do marido mandar, a mulher já fica meio assim. Quando fala da mulher mandar, o homem já fica meio assim. A palavra submissão, ela não quer dizer escravidão, ela quer dizer que a mulher tem uma missão. Qual? Ajudar o marido. Por isso que Deus tirou a mulher da costela, para ela andar do lado. Se fosse para o homem pisar, tirava do calcanhar, né? Mas não, ele tirou da costela porque os dois têm que andar lado a lado. Uma dessas declarações é que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Essa doutrina, ela é tão verdadeira que ela é citada em Gênesis capítulo 2, Marcos capítulo 10 e Efésios capítulo 5. Então o homem e a mulher, ao se casarem, já não são mais duas pessoas, de modo que eles são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Na matemática de Deus, essa soma, ela é tão intensa que 1 mais 1 para nós é 2, para Deus não. 1 mais 1 é igual a 1. Quando um casal se une, eles se tornam uma pessoa ao invés de duas. Eu já vi pessoas falando que a responsabilidade de um casamento é 50% de ambos. Então, eu tenho que dar o meu 50%. Não, eu tenho que dar 100% pelo meu casamento. Eu tenho que dar 100% da minha vida pela minha esposa, pelo bem dela. A união entre esse casal, ela é tão profunda ao ponto de não ser duas almas só. Como isso é possível? Através do elo que Deus forma nessa união. Sem Deus na vida de um casal, é impossível essa matemática dar certo. Sem Deus na vida de um casal, é impossível dois se tornar um. Sem Deus, cada um vai querer olhar para o seu próprio umbigo. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sem Deus é impossível entender o amor. Por que muitos casamentos estão sendo desfeitos hoje? Porque as pessoas querem sentir o amor, enquanto que o amor é uma escolha. Eu escolho amar minha esposa e renunciar a todas as demais mulheres que existem. O amor não é uma paixão. Paixão vem uma mistura de sentimento, de hormônio, de desejo que vai aflorando e a gente quer porque quer. Mas depois de 6 meses, a paixão vai embora. Se eu não escolher amar, de forma nenhuma, aquele casamento vai perdurar. Então, como um casal pode ser unido em uma só carne? O que precisamos para que um corpo seja completo? Quando a gente olha a anatomia humana,
o que precisa para completar um corpo, já que esses dois vão ser só um? E um particular aqui. Vocês sabem por que a aliança é colocada nesse dedo? Alguém sabe? Não? Vamos lá numa dinâmica aqui rapidinho. Juntam. Olha para a sua mão. O seu dedão vai ser os seus pais. O seu indicador vai ser os seus familiares. O seu mindinho, esse dedinho pequenininho, vai ser os seus amigos. Esse dedo aqui vai ser o seu cônjuge. E esse dedo aqui não presta para nada, nós vamos subir com ele. Tá bom? Vamos lá. Juntam as duas mãos e some com esse dedo. Junta elas bem juntinhas. Juntaram? Ó, dedo com dedo. Mão com mão. Minha mão é grande, dá para vocês enxergar, não precisa nem de câmera para ver. A mão desse tamanho, pelo amor de Deus. Tá, agora separa do pai de vocês. Separou? Volta. Separa dos parentes de vocês. Volta. Separa do amigo de vocês. Agora separa do cônjuge. Separa. Tira esse dedo que vai a aliança. Desune eles. Casamento é para eternidade. Anjo, me dá sua aliança aqui. Vou tentar em meia hora fazer tudo que Deus colocou no meu coração aqui. Ó, Deus arrumou um cara grande, porque não existe aliança maior que a minha aqui nesse lugar. Tá? A aliança, ela é feita de ouro. Porque o ouro, dentro da química, é o único elemento que não se mistura a nada. Num casamento, ele não pode se misturar a nada. E o ouro, quanto mais fogo você chegar nele, mais puro ele fica. Então, um casal que passa por provação juntos, mais puro eles ficam diante de Deus. Por que a aliança, pastor? A aliança. Todo mundo acha que o homem é a base de um relacionamento, e não é. É a mulher. Ela foi feita para sustentar uma casa. Por isso que Salomão fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. O alicerce de uma casa é a mulher. É a mulher que resiste mais às dores. O homem é molão, o homem foi tirado do barro. O homem deu um espirro, ele já começa a gemer. A mulher, ela foi tirada do osso, então ela aguenta. Deus já fez isso sabendo que a mulher ia suportar muita provação, porque eu sou homem, mas é difícil. Se eu fosse mulher, eu não queria saber de casamento, porque é muito difícil aturar um homem. Eu falo para minha esposa, eu sou chato pra caramba, sou muito chato. E o homem, pastor, o homem foi feito para dar abrigo, proteção, sustento. Ele foi feito para proteger a mulher. O homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se possível, se preciso, for dar a vida por causa dela. Por isso que a aliança existe, para nos lembrar disso, que a mulher é a base de tudo. Quando você tiver com problema, pega a aliança do seu cônjuge e faz isso. Fala, nossa, eu sou a base desse relacionamento, então eu tenho que sustentar isso firme. Eu tenho que dar proteção nesse casamento, então eu vou cercar ela de todas as formas para que nada aconteça conosco. Amém? Então, casamento é até que a morte se separe. Quem quer morrer primeiro? Ninguém, né? Você quer morrer primeiro, pastor? E ela? É? Aleluia. Eu ainda não decidi, não. Não decidi ainda, não. Então, um corpo, quando a gente pensa num corpo, na anatomia de um corpo, existem 5 coisas que completam esse corpo. São os nossos sentimentos, são os nossos sentidos. Quais são os sentidos? Visão, audição,
O fato está. Tá. E é dentro desses sentidos que nós vamos meditar um pouquinho. Quais são os sentidos, olhando para o sentido, o que eles trazem para a vida de um casal? O que eu posso trazer de aprendizado olhando para um corpo? Porque nós somos um. E isso eu tenho tentado aplicar todos os dias na minha vida matrimonial. O primeiro sentido é a visão. A visão, ela direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. No casamento, se um estiver olhando para um lado, o outro estiver olhando para o outro, não tem como perdoar. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Eu já conheci, já aconselhei casais que um quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul. Um pensa numa coisa, o outro pensa na outra, e não tem comum acordo entre eles. Vivem um pé de guerra porque cada um quer caminhar para onde o seu olho deseja ir. E isso não é bom. Por isso, o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. Às vezes, no início, a visão da minha esposa pode parecer ruim, mas depois que eu tenho a dimensão do que é a visão dela, aquilo começa a se transformar. E da mesma forma a minha. Às vezes, no primeiro sentido, ela vai se sentir um pouco apreensiva com aquilo que eu estou querendo, para onde eu estou conduzindo. Mas os dois têm que ter uma visão só. A visão espiritual de um casal é imprescindível. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. E um casal, ele tem que ser espiritual. Porque nós servimos um Deus que é Espírito. Tudo que nós vemos aqui é Espírito. Nós não estamos vendo Deus, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Nós não estamos vendo Jesus Cristo, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Nós não estamos vendo o Espírito Santo, mas eu tenho certeza de que Ele está aqui. Por quê? Porque a minha visão espiritual me traz essa certeza. Nós devemos lutar para que nós estejamos com os nossos corações iluminados por essa sensibilidade espiritual. Muitos casais têm sido espirituais dentro da igreja, mas quando saem da igreja, deixam de ser aquilo que é. Eu sempre falo para minha esposa, longe de mim, um dia eu subir num altar, me posicionar num púlpito, para falar as coisas que ela olha assim e fala assim, mas é um canalha. Tudo que está falando ali é para você. Porque eu já presenciei isso. Nós temos que ser aquilo que realmente somos. A minha esposa e eu posso olhar para ela e dizer assim, você é 100% você na minha vida. Porque não importa onde nós estejamos, eu vejo a mesma mulher. A mesma mulher. E nós olhamos na mesma direção. O segundo sentido é a audição. A audição é a fonte de aprendizado e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão de muitas coisas. No casamento, um precisa ouvir o outro. Além disso, o casal precisa discernir as vozes que ecoam ao seu redor. O casamento não suporta uma chuva de opiniões alheias. Por isso, o casal deve ter cuidado com aquilo que ouve. O amigo seu já não é mais amigo seu. Lembra da dinâmica? Você se separou dele. E muitas vezes você quer levar a sua vida conjugal para o seu amigo, para a sua amiga, e não é bom que eles vão ser. Principalmente se eles não tiverem vida com Deus.
Nós temos que saber aquilo que ouvimos. Um casal cristão deve ouvir a palavra de Deus, que é a fonte da sua fé. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir a pregação, a palavra de Deus. E no final ele fala assim: porventura não ouviram? Nós ouvimos a palavra de Deus todos os dias, mas nós temos a mania de dizer que aquela mensagem não foi feita para mim. Deus é onisciente. E às vezes nós corremos o risco de dizer assim: nossa, essa mensagem serviria para aqueles fulanos de tais. Não, essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim, para minha esposa. Essa palavra é para cada um que está aqui, porque Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, Ele sabia cada um que está aqui nessa noite. Então essa palavra é para nós, não é para aquele irmão que não veio. Ela é para mim, para vocês, para que nós a coloquemos em prática. É necessário ouvir a voz do Senhor e praticar aquilo que nós ouvimos. Gênesis capítulo 17 e capítulo 18, quando Abraão ouve de Deus que ele ia ser pai, e Sara também ouve, e eles não creem naquilo que estavam ouvindo. Eles dão risada. E nós temos que crer, mesmo que pareça impossível, porque a fé é o firme fundamento. O que você veio fazer aqui nessa noite? Você veio buscar alguma coisa, não foi só para comer. Apesar que eu adoro comida. Depois que eu me converti, então, fui ali no fundo, senti o manjar, sabe? O aroma, a gordura subindo. Hoje eu entendo. E sem saber que Deus gosta mais dos gordos, né? Porque Ele gosta da gordura. Deus gosta da gordura, Ele gosta mais dos gordos. E lá no fundo tinha uma gordurinha assando. O que é aquilo? Aleluia. Nós devemos crer nas promessas de Deus sobre a nossa vida, meus amados. Na promessa de Deus para o meu casamento. Se Deus uniu, nada pode separar. E é muito triste ver casais que são cristãos, servos de Deus, se separando por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de ouvir, por falta de ver. E o terceiro sentido é o olfato, o cheiro. Na minha terra, minha avó mesmo vivia, quando eu era moleque, ela tinha um ditado falando assim: isso aí não está me cheirando bem, tem coisa aí. Isso é um sentido. O casal tem que ter esse sentido. O olfato permite sentir o cheiro das coisas, aprovar se é bom, se não é bom. Quem já sentiu o cheiro do Tietê num dia de meio-dia? É uma delícia, claro. Que é ruim. Existem alguns lares que a gente vai que o odor daquele lar é diferente, causa constrangimento na gente, e isso é espiritual. E só consegue discernir aqueles que têm essa sensibilidade. Então, como está o lar nosso hoje? Qual o olfato que tem? Não estou falando de flatulência, não. Flatos. Tem muitos casais aí que, pela graça. Mas, como está o cheiro do teu lar? Apesar de ser invisível, é possível sentir. O casal precisa reconhecer o cheiro um do outro. Pelo cheiro nós podemos perceber como o outro está. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, qual o cheiro de um lar cristão? Senão o bom perfume de Cristo.
O nosso lar tem que exalar essa essência. A essência de Cristo tem que estar no nosso lar. A minha casa, logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, não tinha esse perfume. Eu precisei ficar morando 10 dias na rua, passando frio e fome, para que ela voltasse a ter o perfume de Cristo, para que ela exalasse a essência de Cristo. Na casa de Lázaro, de Marta, Maria, existia o cheiro da morte. E Jesus, quando chegou, trouxe o quê? Vida. Não importa o cheiro, o odor que tem no seu casamento, no seu lar. O que importa é se Cristo entrar nele. Se Cristo entrar, tudo muda. Pastor, eu estou passando por tanta tribulação no meu casamento. Cristo dá jeito. Cristo é capaz de restaurar qualquer coisa. Cristo é capaz de mudar esse varão teimoso que está do teu lado, essa varoa teimosa que está do teu lado. Oh, Deus. O teu começo é infinitamente mais poderoso do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, segundo o poder dele que opera em nós. Qual o poder que tem operado dentro de você? O casamento deve ter cheiro de unção. A unção de Deus tem que estar dentro do nosso lar. No casamento é necessário ter faro sensível para saber o que não cheira bem e o que pode ser inspirado para dentro desse relacionamento. Por isso, também é importante discernir tudo que é espiritual. Você tem reconhecido o cheiro do seu cônjuge? Se está bem, se não está bem. O casamento tem que ter o bom cheiro de Cristo. O quarto sentido é o paladar. Como eu já disse, adoro comer. Quando minha esposa faz as coisas que eu gosto, eita, aleluia. O gosto ele proporciona sabor, e quem não gosta de sentir um sabor agradável? Como seria terrível a vida sem sabor? Eu conheço pessoas que tiveram um acidente de moto e perderam, não sentem gosto de nada. Quão terrível é você comer alguma coisa e não sentir o gosto daquilo. É a mesma coisa de pôr papel na boca. O papel você ainda sente o gosto do papel, mas essa pessoa não sente gosto de nada. E a pessoa, a nossa vida sem sabor. O sabor motiva a experimentar muitas coisas. O casamento é uma relação de convivência, onde um aprende a cada dia o gosto do outro. Existem casais que têm gostos diferentes, como eu e minha esposa. Mas, na maioria das vezes, os gostos nossos acabam se misturando. E um aprende a apreciar o que o outro gosta. Ou, no mínimo, respeitar o gosto do outro, a sua maneira de ser. Acima de tudo, o casal deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para o seu relacionamento. Se eu sei que ela não gosta de determinadas coisas, por que eu vou fazer? Se ela sabe que eu não gosto de determinadas coisas, por que ela vai fazer? Isso vai causar intriga, desavença, contenda. E nós temos que fazer o gosto um do outro. Tanto o homem quanto a mulher tem a obrigação de fazer isso. Você sabe quais são os gostos da sua esposa? Esposa, você sabe quais são os gostos do seu marido? É impossível não saber num relacionamento. Mas o egoísmo toma conta dentro do nosso coração e muitas vezes nós olhamos para aquilo que é agradável para mim e não agradável ao outro. Isso nos lembra de um tempero. O que
que é o tempero? O tempero nada é mais do que transformar aquilo que é ácido e básico em neutro. O tempero, ele traz equilíbrio para as coisas. Então, um relacionamento que tem tempero, ele tem que ser um relacionamento equilibrado. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sabe aquele negócio da mulher sempre falar mais alto? Ou o homem, né? Falar sempre mais alto. A mulher não deve arrumar a cozinha, já vou! A gente tem que saber falar assim: não, meu amor, espera só um instante, já irei cumprir minhas obrigações. Tem que ter sabedoria, gente. Existem palavras que amargam. Eu, antes de Cristo, era um perfeito cavalo em vez de gente. Eu era uma mula que não tinha sido domada, porque eu não sabia me relacionar. Mas a vida, as dores, os tombos, me fizeram entender que às vezes uma palavra maldita é como um travesseiro de pena no alto de uma montanha que você sacode e depois tenta recolher as penas. Não tem mais. Ainda mais do homem para a mulher. E a mulher, você fala uma coisa hoje, daqui 5 anos ela lembra do que você falou. E às vezes você está ali no maior bem bom e vai beijar e fala assim: você lembra daquele dia? E ela traz a memória. Tanto o homem como a mulher devem procurar temperar sua relação na medida em que o outro goste. Davi teve uma mulher chamada Abigail que era muito sábia. Sabia controlar as situações do dia a dia. Ainda mais naquela época, né? Davi, um monte de mulher, e ela sabia conduzir as coisas. A mulher sábia, ela tem que saber defender a sua família do mal e agradar o seu esposo. O homem sábio, ele tem que saber defender a sua família do mal e agradar a sua esposa. Como está o gosto do seu casamento? Tempere o seu relacionamento com amor. Amor. 5 sentidos. 5º sentido, o tato. Na Bíblia, a lepra é comparada ao pecado. Um dos principais sintomas da pessoa leprosa é a perda da sensibilidade. O local amortecido da lepra, você pode chegar ao fogo. Eu sou um enfermeiro aposentado, eu já atendi muitos pacientes que hoje é hanseníase, né? E eles não sentem, você pode chegar fogo ali, é a mesma coisa que nada. Desse modo, muitos dos nossos relacionamentos estão leprosos, perderam a sensibilidade, não se importam mais com a dor do outro, porque deixaram de sentir. Não consegue sentir nada pelo próximo. Não consegue ver o cônjuge como via no dia que conheceu. Porque vocês já perceberam que no início do relacionamento os bichos são pequenininhos, pombinha, né? Ah, meu gatinho. Lá pro meio diante é cavalo. É um cavalo. Cadê o gatinho? Virou cavalo. Perda de sensibilidade. Nós estamos deixando a lepra entrar dentro dos nossos relacionamentos, ao invés de deixar Jesus Cristo permanecer nele. Porque virou uma rotina.
Pastor, mas é todo dia a mesma coisa. Muda a coisa então? Quantas vezes você dá flores para ela no ano? Eu, quando tinha dinheiro, toda semana eu dava flor para Dona Ana. Essa mulher era fina, dá trabalho. É porque mulher é artigo de luxo para aqueles que não sabem. Dá trabalho. Não é fácil, não é baratinho ter uma esposa. Tem gente que acha que é só pegar, casar e levar para casa. Não. Dá muito trabalho de ser ter uma esposa. Jacó amou tanto a sua esposa que ele trabalhou 14 anos. Ele trabalhou 7, foi enganado, depois trabalhou mais 7. Por amor a uma pessoa. E a Bíblia diz que esses anos pareceram poucos dias aos olhos dele. Vai arrumar assim, lá adiante, né? 14 anos trabalhando. Você trabalha 7 de graça. Você trabalha 7 anos, mas você tira o véu da mulher e não é ela. Aí você vai reclamar do produto. O dono do produto fala, não aceita devolução. Que é ela, vai trabalhar mais 7. E às vezes a gente no segundo ano, no primeiro ano, tem gente que no primeiro mês já reclama do cônjuge. Quanto tempo você lutou para ter esse cônjuge? E aí reclama dele? Pastor, mas é porque a gente não cresce. Eu cresci, pelo menos para os lados. Quando um casal se ama, aprende a suportar momentos difíceis e a aproveitar sentimentos agradáveis. São eles que você tem que trazer à memória quando tudo está ruim. Quais foram os momentos bons que vocês passaram? Traga uma memória. Quando o tato já não existir mais, traz isso à memória e deixa o sentimento voltar para dentro do teu coração. Forma um casal completo com 5 sentidos: corpo, vida íntima, alma, relacionamento, espírito, presença de Deus. Na convivência de um casal é preciso se preparar para ter esses sentidos em comum. Mesmo que as diferenças de pensamento ou formação moral sejam muito diferentes, é preciso aprender a compartilhar o que o outro vê, ouve, cheira, experimenta, sente. Baseado nisso, vamos fazer uma reflexão e eu já estou encerrando. Como está a visão do seu casamento? Procure olhar um para o outro e perceber a vontade de Deus para vocês. Como está a audição do seu casamento? Procure ouvir um ao outro e entender o que a palavra de Deus quer para esse relacionamento. Como vocês sentem o cheiro do seu casamento? Sua vida conjugal tem o cheiro da unção do Espírito Santo de Deus. Como está o paladar do seu casamento? Seu casamento tenha gosto, sabor agradável, um para o outro e não somente para um. Como está o tato no seu casamento? Procure sentir um ao outro e principalmente sentir a presença de Deus no meio de vocês. Porque um dia nós decidimos deixar pai e mãe e nos unir para nos tornarmos um só. Que sejamos um até que a morte nos separe. Essa é a vontade de Deus. Então, medite nisso. O seu relacionamento possui esses 5 sentidos? Existem esses 5 sentidos dentro do seu relacionamento ou falta um? Porque um corpo só é perfeito quando existem esses sentidos. E eles não podem deixar de existir, porque todos eles são importantes para nós. Feche seus olhos. Curva sua fronte.
Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu vim buscar mais e mais de Deus para o meu relacionamento, para a minha vida conjugal. Porque eu preciso da sabedoria vinda do alto para me manter firme ao lado da minha esposa. Porque são duas pessoas diferentes, morando no mesmo lugar. Duas pessoas que sentem diferente, aprenderam diferente, que são diferentes e que decidiram morar juntas. E vai ser a vida toda. Não importa se você tem 50 anos de casal, você ainda tem muito que aprender um com o outro. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, somos gratos a Ti pela palavra ministrada nessa noite. Deus, porque eu creio que ela não veio do meu sentimento, ela veio do trono do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu só fui um instrumento do Senhor aqui nesse lugar. Que ela ecoe dentro dos nossos corações, Pai. E que eu realmente, Pai, possa pôr em prática tudo que eu ouvi aqui. Esses 5 sentidos, se não existem, passem a existir. Se existem, que eles sejam aperfeiçoados, Pai. Para que cada vez mais a minha esposa possa me amar e eu amá-la. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu ouça tudo que vem do Senhor, que põe em prática. O Senhor conhece cada casal, cada lar aqui representado, cada família. Por isso, Pai, em nome de Jesus, lance a tua unção sobre cada um deles. E que cada relacionamento tenha um cheiro agradável do Espírito Santo de Deus. Com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo cada casal aqui nessa noite. Abençoo cada lar, cada família. Que tudo seja para a honra e glória